Reinaldo, boa tarde a você, obrigado por ter vindo. Samara, seja bem-vinda, a melhor assessora de imprensa do futebol brasileiro, diga-se de passagem. Quem é Totti perto de Samara? O assessor do Paysandu perto da Samara é fraquíssimo, tá? Diga-se de passagem, a Samara é a melhor que tem. Tudo bem, Reinaldo? Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Estava ávido aqui o seu aguardo, a sua espera. Seja bem-vindo, tá tudo certo? Boa tarde, tudo certo sim. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E tá tudo certo, graças a Deus. Pô, Reinaldo, quando tu tava arrebentando, cara, na zaga do Remo, aí veio a lesão, veio tu fora, aí as rodadas vão acontecendo, a gente sabe como é que funciona, né? Aí, porra, os caras foram bem na zaga, ainda bem, né? Pro grupo e pro time. E aí é lutar pelo espaço de novo, pegar o ritmo de jogo de novo, dentro ou fora de casa. Mas, graças a Deus para você, né, e para a própria zaga do Clube do Remo, isso veio acontecer já. Hoje você já está estabilizado fisicamente, clinicamente, retorna à equipe, fez um bom jogo, salvou o Remo do empate ou até uma derrota no último jogo, no lance individual. Hoje a gente já pode dizer que você está no seu 100% para ajudar o Remo no restante da campanha? Sim, eu tô 100%. Eu sempre, depois de uma lesão, sempre tem adaptação. A gente fica ali tentando voltar 100%, mas só com os treinos e os jogos. E deu, acho que 2 semanas que eu tô treinando, joguei 90 esse último jogo, então posso dizer que eu tô 100%, sem dor, pronto para poder ajudar o Remo. E tu foi pro jogo passado tão afim, tão querendo, que tu não queria tocar bola não, tu queria chutar pra arquibancada. De onde ela vinha, tu devolvia, mano. E tu não queria saber se era escanteio, se era lateral, se era tiro de meta. A bola vinha, tu dizia, não, mano, não dá, que hoje é pelo um prato de comida. E às vezes o jogador, que tu tem muito mais talento do que isso, né, de só rebater bola, já demonstrar que existe, inclusive para passe, para começar a jogada de gol. Às vezes o jogo tá para aquilo, né, mano? Hoje eu tô nessa disposição e vai ser assim e tal. Tu fizeste essa leitura no jogo passado, não? Então, a semana acho que pediu isso, a gente nos cobrou muito em relação a isso, a nossa atitude dentro de campo. Então, como um dos líderes ali do elenco, do time, eu quis poder mostrar que... Meu irmão, não tem brincadeira hoje não. Nem todo jogo a gente vai conseguir jogar, ainda mais um jogo fora de casa, um jogo importante que a gente vinha de uma derrota contra a Ferroviária e ter que mostrar que a gente ainda está perto do G4, que a gente ainda está buscando o acesso. Então era um jogo importante, um jogo onde a imposição física teria que ser mostrada ali para que possa servir de exemplo para agora e para frente do campeonato, que ainda tem muita coisa para acontecer. Vamos lá, Paulo X. Reinaldo, vem com as tuas perguntas chatas da parte técnica. Porque o 3-4-2, 2-2-2. Vou até sentar do lado do Reinaldo para ele não passar frio sozinho. Calor humano aqui para o Reinaldo. Pelé, corte a câmera para cá. Boa tarde, Reinaldo. Prazer. Mentira, matar é porque essa camisa dele tá bonita pra caramba. Eu vou pedir pra trocar com ele. Ele vai com a minha e eu fico com essa aí, que tá bonita essa camisa. Que Samara? Samara não manda em nada, Reinaldo. Vai. Nessa última coletiva, inclusive, que a gente até rodou hoje pela manhã, tu chegaste a falar dos adversários que vêm muito fechados aqui para Belém, que para a torcida ter um pouco de paciência ali, né? Em alguns momentos que o Remo ele pode ter a posse de bola, mas ele não vai conseguir com facilidade amassar qualquer adversário. Eu queria falar da ideia de jogo. A minha impressão é que quando o Antônio Oliveira chega, ele tenta colocar um Remo muito mais proativo com a bola, tendo ali como principal ter essa posse de bola, essa marcação, pressão e tudo mais. Só que o que a gente está vendo nos últimos jogos é o Remo tentando ali um equilíbrio e muitas vezes voltando até, entre aspas, a ser o Remo mais caro do Daniel Paulista, que era um Remo de contra-ataque, um Remo de esperar às vezes um pouquinho mais. Como está sendo esse trabalho do Antônio Oliveira hoje? Ele está buscando esse equilíbrio de ainda tentar ser esse time propositivo, ser esse time que marca pressão, mas resgatar aquele Remo de contra-ataque, ou isso vem acontecendo muito mais jogo a jogo, dependendo de qual adversário o Remo vai enfrentar? Porque a minha percepção é que em alguns jogos, principalmente em Belém, o Remo poderia ter um pouco mais de controle de posse de bola, que poderia fazer isso em alguns jogos fora também. Como é essa ideia do Antônio Oliveira nesse momento da temporada? Então, o Antônio é um cara muito inteligente, né? Então, a cada jogo ele tenta mudar o sistema ali, tenta mudar o estilo de jogo dependendo do nosso adversário.
E diferente com o Daniel, a gente teve um tempo ali com a parada do campeonato, a gente teve um tempo para trabalhar em cima do que o Daniel queria. Então ficou tudo um pouco mais fácil. A gente teve tempo para treinar, a gente ficou 12 dias embaixo. O Antônio, a gente treina para a gente assimilar aquilo que o Antônio estava pedindo. Hoje já está muito mais tranquilo, hoje o Antônio tem dado esse equilíbrio. Tem vezes que a gente tem que ficar mesmo com a bola, mas tem vezes que o nosso contra-ataque desde o início do campeonato é muito forte. Então ele está tentando explorar isso e tem dado certo. A gente está a um passo de entrar para o G4. Esse próximo jogo é um jogo muito importante para a gente. A gente tem trabalhado forte e uma coisa que o Antônio está pedindo é que a gente possa passar essa energia do nosso treino, da dedicação, da entrega para o campo, nos nossos jogos, para que a torcida possa continuar nos apoiando, porque tem feito toda a diferença. Boa tarde para você, Reinaldo. Sou João, já me conhece também das outras coletivas, tô sempre no clube. Eu sou o João. Ora, é o meu nome, né? Fazer o quê? Tem nem sobrenome. João, é tão fofo ele, Reinaldo. Se tu marca ele, tu não quer nem bater nele, que ele é tão fofinho. Vai, mano, vai. Mas é vai. O seguinte, o quão difícil está sendo isso para vocês, principalmente também, não só da chegada do técnico, mas está rolando uma reformulação do elenco no meio da temporada. Saindo ontem também. Queria até que você falasse como o elenco reagiu, né, a essa saída do... Muito puto, mano. Será? Não sei. O quão difícil vem sendo criar esse entrosamento com esses novos jogadores, porque com o Nico nesse último jogo ele estava meio desentrosado, meio que sem saber o que fazer em campo. No segundo tempo ele meio que se acertou mais. Como é que vem sendo essa adaptação com esses caras novos que estão chegando aí? A gente sabe que reformulação no elenco é normal, né? Chegou alguns jogadores, saíram alguns jogadores, que é normal. Os novos jogadores, para que possa se sentir em casa o mais rápido possível, para que possa nos ajudar. Eu falo que diferente de outros clubes que eu joguei, a gente tem um elenco muito fechado, um elenco que não tem vaidade. Então isso tem sido muito importante na adaptação dos jogadores novos. E o Antônio tenta ali, então você tem que se adaptar um pouco mais rápido. Então o Antônio tenta mostrar ali no vídeo, tenta mostrar no campo aquilo que ele quer, aquilo que a equipe precisa pro jogo. Então tá sendo bacana, cara. Acho que é um desafio, tanto pra gente como também pro Antônio, de chegar no quase meio da temporada e poder continuar o time crescendo. E a gente está junto. Acho que isso que é o mais importante. Eu olho para todos os jogadores que chegaram e os jogadores que ainda continuam no elenco, é o mesmo objetivo. Nosso objetivo não mudou. Nosso objetivo é trabalhar para que a gente possa conseguir chegar no acesso. E sobre o Viseu, Reinaldo, como foi que vocês receberam a notícia da saída dele, que saiu essa semana agora? Que era um jogador que a torcida até estava pegando no pé, criticando um pouco, mas é um cara querido entre vocês dentro do elenco também, né? Sim, cara, o Viseu é um cara incrível, cara. Desejo toda a sorte para ele nesse novo clube, para onde ele vai. Mas é um cara que era um dos líderes do elenco, era um cara que falava, um cara que expressava a opinião dele. Muitas das vezes, até antes de jogo ali na roda, era ele que falava, era ele que animava o grupo. Então a gente fica triste pela saída, a gente não quer que ninguém saia, porque você começa a criar uma amizade, começa a conhecer mais a pessoa, a família, tudo, mas se foi bom para ele, se foi bom para o clube, a gente fica feliz e que ele possa continuar a carreira dele, que é uma carreira muito grande, e que Deus possa abençoar ele. E a gente precisa continuar, e eu tenho certeza que no final do ano, quando a gente conseguir o objetivo, que é o acesso, também
ele vai fazer parte de tudo isso, porque ele iniciou como o Adailton, como os outros também que saiu, também faz parte, né, também. Maxwell, que já fez gol, outros jogadores que saíram que também fizeram parte desse início, então no final do ano eles também vão fazer parte porque tiveram no início do campeonato. Mas não vai inventar de receber proposta para ir embora também, não. Tu é o capitão, tu é o zagueiro, fica aí. Salvaste a gente sábado, foi sábado, né? Foi. Salvaste a gente sábado. Da bola bate no goleiro, bate na trave, bate na costa do goleiro. Tu salvou a gente, mas tu nos marcou o caboclo lá do... Como é o nome dele lá? O Anselmo Ramon, né? O Anselmo Ramon. Porra, meu zagueiro, dá-lhe uma tapa nele. Mas sabe o que é aquilo, cara? Tu entrou no jogo ali, até falei isso aqui. Tu entra num jogo daquele, é ingrato, mano. Porque, porra, tu entra nos últimos minutos. O cara entra frio. O Goiás, 20 ataques por segundo, mano. E aí, distribuição de bola. Bota as 3 torres gêmeas. A bola não veio por cima, entre aspas. Ela foi uma bola esquina. Mas, enfim, já passou. Tu não vai mais deixar o cara fazer o gol. Tu é da onde, velho? Eu sou de Catanduva, interior de São Paulo. Pô, show de bola. Tu começa lá o futebol? Não, na verdade, eu começo no Mirassol, ali na base do Mirassol. Na época, o pobre Mirassol. Na verdade era um empresário que tomava conta da base ali, não era nem mesmo o Mirassol, acho que ele só pegava o nome do Mirassol. Depois eu saio do Mirassol com esse empresário que tinha todos os jogadores da base e vou para o Tanabi. E do Tanabi, aí eu vou para Ponte Preta, aí é onde começa a andar tudo. Assim. Lá no Moisés Lucarelli. Isso. Antes do Remo, tu estava onde? Tava no Goiás no ano passado. Pois é, deixa eu te contar uma coisa. Eu tô com medo do Remo ser o Goiás do ano passado. Eu vou te explicar, estava pensando isso ontem. O time de vocês... Tu disputou a Série B ano passado? Disputei. Tá. O time de vocês da Série B do ano passado, eu olhava para dentro de campo, vocês eram cotados para subir. Mas eu via vocês jogando, cara, com todo respeito, não tá mais lá, eu posso falar. Eu via o time jogando e dizia, cara... E vocês pontuando, brigando para chegar no estando no G4, vai subir o Goiás, aquela coisa toda. Até da estrutura do Goiás tem, é brincadeira, é maravilhosa, né? Você, pô, mas esse time não joga a bola que a gente fala, não é assim, tudinho e tal. O Remo, vou te ser muito franco, o Remo, ele tá me passando a impressão do Goiás do ano passado, cara. Porque assim, o Remo é badalado pela imprensa brasileira, a vinda do Marcos Braz aumentou ainda mais essa badalação, do próprio Antônio Oliveira. O torcedor do Remo pode não gostar dele, mas a imprensa nacional valoriza. Um cara que treinou o Corinthians, treinou o Atlético, foi bem no Cuiabá, né? Mas aí, a gente que está aqui comparando ao Goiás do ano passado, a gente olha, a gente sente, cara, que o Remo, ele sempre... A gente não tem... É uma crítica construtiva que ela pode ser transformada, mas eu tenho uma resposta para isso anteriormente. Para a galera me entender, para não ficar grande a pergunta. Eu acho impossível no futebol um time conseguir jogar bem, entrosado e tudo, com jogador chegando toda semana, com jogador lesionando. O Remo lesiona muito jogador, cara. Lesiona muito jogador. Jogo passado, Pavani sai no primeiro tempo, o Marrone sai também, o teu volante... o Caio, ele já estava ali esgotado numa situação que eu nem sei se ele vai poder jogar. Como é que tu pode ter um time coeso, velho? Olha, esses aqui são os 11 jogadores do Clube do Remo que vão estar jogando a cada partida, sabe, Reinaldo? Mas ao mesmo tempo, Reinaldo, quando a gente aponta isso, cara, parte da torcida vira para nós aqui e diz assim, porra, ganhou, meu irmão. 3 pontos, velho. O que a gente quer é os 3 pontos. Sabe? Só que o nosso papel não é só comemorar os 3 pontos e dar moral para esses 3 pontos. Tu quer ver uma coisa? Fala para mim o fantasma que passou na tua cabeça, dos 40 aos 47. Porque tu tomaste 3 ou 4 gols em jogos que tu era para ter 48 pontos e ser líder da Série B no último minuto, pô. Então eu queria que tu falasse, isso incomoda vocês, por exemplo, tu não conseguiu jogar todas, tu lesionou também. Como é que vocês veem dessa forma? Quando é a hora, tu dá para comparar com o Goiás no ano passado? Acho que o Goiás no ano passado eu tive lá e a gente acho que se perdeu um pouco, acho que na parte interna, assim, eu acho que é algo que aqui no Remo eu não vejo isso. Perfeito. Acho que teve algumas coisas, o próprio Mancini
ele cobrava muito que a gente tinha jogadores, mas a gente não tinha um time unido, e a gente foi entender isso no final do campeonato. E quando a gente foi entender isso, que acho que a gente teve 7 vitórias sem tomar gol e a gente não conseguiu o acesso, isso depois no final o Mancini falou pra gente, cara, vocês nesses 7, 8 jogos que vocês ganharam, vocês entenderam a equipe que vocês eram, porque vocês se juntaram. E eu vejo isso diferente com o Remo agora, né? Eu vejo que o nosso time nunca deixou de estar unido, nunca deixou de estar no mesmo propósito. É claro que tem as lesões, e eu falo que as nossas viagens são muito difíceis, que nem não é todos os voos que a gente consegue, tem vezes que a gente tem que sair de madrugada e você joga 9h30, acaba meia-noite, 3 horas da manhã você está pegando um voo para chegar aqui, às vezes 11 horas da manhã. Então você pega alta intensidade, sem descanso a noite inteira para você conseguir dormir. Eu tenho um filho de 6 anos que não entende que, tipo, o papai tem que dormir o dia inteiro, tem que ficar deitado, por quê? Porque às vezes a gente sai 3, 4 dias e ele quer atenção também. Então acaba que a gente acaba dormindo, fica 24 horas acordado. Isso para um jogador, cara, é desumano às vezes. E aí você pega às vezes a tabela também, que nem teve o jogo que a gente jogou contra a Ferroviária, que a gente foi para Goiânia, jogamos na terça-feira, na sexta-feira já tinha jogo de novo. Então, e a gente saiu de madrugada também, chegamos aqui com toda a logística, tenta descansar e chega num jogo que a intensidade é lá em cima, e para um campeonato que vale. Então isso o clube está tentando ajustar, mas é difícil, porque todas as nossas viagens, quando a gente sai, são 3h30, o mínimo que a gente tem para viagem. E os nossos voos também não ajudam. Sim. Não é um voo que fala 8 horas da manhã, não. Ou é à tarde ou é de madrugada. Então isso para o jogador, você chega um momento que o corpo não aguenta. Então por isso que precisa de um elenco aonde, quando faltar algum jogador, possa repor para que o time não possa cair. Eu tinha feito isso no jogo da Ferroviária, cara. Eu tinha escalado um time alternativo. Não era Ferroviária? Era Ferroviária. Eu tinha escalado um time alternativo. Então você ia ficar puto, tudinho e tal, mas pelo menos eu ia tentar definir o jogo no início ali, buscar isso com os caras com uma condição física, depois eu botava o pessoal que estava cansado, aquela coisa e tal. Mas é uma questão de estratégia, uma questão de aposta. Acabou não dando certo, que seja, de repente pode ser repensado isso pelo próprio Antônio lá nos próximos jogos que vocês tiverem esse nível de desgaste. Eu queria te pedir um favor antes da pergunta do Mataus. Concentra numa coisa, Reinaldo. É porque eu sou profundo conhecedor desse esporte, entendeu? Eu sou um cara assim... Esses meninos não sabem o que falam, mas eu sei. Eu não posso perder a tua saída de bola com a perna esquerda, cara. Porque o Remo tem uma dificuldade tremenda, cara, de ficar com a bola no meio de campo e fazer aquele tapa, né? Vocês viram quantas bolas vocês devolveram no jogo passado e tiveram que correr tudo de novo, pô. Isso me irrita de uma forma. O Caio Vinícius, então, entregou umas 100 bolas. Aquela que ele não quer entregar, mas é o que acontece no jogo e tal. Mas, Reinaldo, se tu não saíres pelo lado esquerdo com essa bola dominada, com a tua canhotinha, para, se for o caso, fazer essa ligação para os teus atacantes no chão, como você sabe fazer, o Remo vai perder muito. Eu nem queria teu retorno para o time titular pela tua condição só de marcação, bola aérea e tal, mas essa tua saída de bola. E, mano, tenha coragem, acredite. Se você errar a primeira, a segunda você vai acertar, a terceira você vai acertar. Porque, às vezes, fica uma situação, cara, do cara, não, vou tocar curtinho aqui que tira a responsabilidade de mim. Não, mano, tem que fazer igual o maluco do Sávio. O Sávio erra a primeira, erra a segunda, ele acerta a terceira, acerta a quarta, e assim ele vai. E a gente precisa dessa tua bola, cara, ali atrás, porque o Camutanga já não tem, né? Já não tem. E o Cantídio, ele deu uma recuada. Não sei se vocês já perceberam, eu acho que ele começou a pifar no sentido físico, porque ele vem, faz 1, 2, 3, 4 jogos, insiste ali, né, para ajudar o clube mesmo, mas ele tem essa virada de bola, isso é importante. Então é um conselho que eu dou para ti, cara, porque tu tem muita qualidade na tua perna esquerda, acredita nela, irmão. Bota no chão, dá o tapa e diz pro atacante, vem buscar, não pipoca não, vem buscar.
Porque é essa atitude que a gente espera, cara, sabe? Teu e de outros líderes lá. Pois não, Matheus. Até sobre mais ou menos esse ponto, quando tu saíste, entrou um Kaique meio que na fogueira, ele vai muito bem no início e depois ele acaba ficando marcado por erros que para um jovem é até comum. Queria saber como foi tua conversa com o Kaique, tanto no momento que ele vai assumir ali a titularidade em alguns jogos, quanto depois desses erros ele também. Disse, sai que eu vou entrar. Como é que foi? Porque são erros claros que para um jogador, às vezes, ele fica muito marcado, né? Principalmente aquele contra o Avaí, mas tem que aprender, né? Então, como é que foi esse teu diálogo, tu também como é um dos líderes do elenco? Sim, o Kaique, cara, é um cara tranquilo, não é muito de falar, ele é mais na dele. Mas a gente tenta sempre apoiar, cara. Acho que a gente, por mais que se cobre muito, mas a gente também tem o lado que a gente entende o jogador, porque ninguém tá lá dentro de campo para errar. Ainda mais o Kaique, que é um menino novo, um menino promissor, que tem tudo para ser um grande jogador. E eu lembro que acho que no último jogo dele, que foi contra a Ferroviária, e a torcida acabou vaiando ali quando ele pegava na bola, e eu lembro que acabou o jogo, eu sentei do lado dele e falei, cara, como que você tá, irmão? Ele falou, cara, é difícil. Eu falei, cara, qualquer coisa que você precisar, a gente tá aqui. Porque até na entrevista ontem eu falei, é muito difícil quando a torcida pega um jogador só. Porque quando ganha, ganha todo mundo. E quando perde, perde todo mundo também. É claro que às vezes tem um erro individual, às vezes tem uma partida que o jogador não faz mal assim, tipo, não tá legal, não tá no melhor nível, mas a gente sente. Porque poderia ser comigo, poderia ser com o Rangel, com o Caio, com o Pedro Rocha, poderia ser com qualquer outro jogador. Então a gente sempre tenta acolher neste momento, tentar esfriar um pouco para que o jogador não possa se perder, porque falta 17 jogos, tem muitos jogos ainda e a qualquer momento a gente vai precisar do Kaique de novo. Eu falei, qualquer momento o Kaique vai voltar e o Kaique precisa estar bem. Ele precisa estar bem por quê? Porque não é eu, não é o Viseu, o Pedro Rocha, não é o Rangel, é o clube do Remo, é o mais importante. Então todos os jogadores têm que estar 100% para que quando possa ter oportunidade em poder entregar aquilo que o treinador e a torcida espera da gente. Então, você não pode sair daqui hoje sem as bênçãos de Paiab, né? Você conhece o Paiab, né? Olha a cara, coitado do Reinaldo, cara. Coitado do Reinaldo. Paiabner não joga praga, Paiabner só abençoa. O único que jogou praga foi pro Pavalov, porque o Pavalov não atendeu o nosso telefonema. Sabe quem é o Pavalov? O Pavani? Exatamente. Ele vai jogar sábado? Tá bom já da bicheira dele? Não? Tá tratando? Tá tratando? Ele abriu a perna no primeiro tempo, né? Não, é porque é forma assim de falar assim. Mas é bom jogador, Pavani. Pavani, ele joga melhor quando ele tá ameaçado de ser barrado. O volante arrebenta, no outro jogo ele vem, mano. Parece o Kroos. Aí joga duas e começa a me enganar de novo. Mas olha, eu vejo na bola de cristal, Reinaldo. Vejo tu aqui. Ai, Reinaldo, tu já vai livrar mais um gol contra a gente aqui, eu tô vendo. Olha, Reinaldo. Deixa eu ver mais o que eu vejo aqui. Ih, negão. Tô vendo tu balançando o cordão, cara. E tu metendo no Instagram, tu assim, olha. Foto da Samara embaixo, o crédito. Né? Tô vendo, Reinaldo. Ô, futebol, por que me enganas? Tô vendo tu dizendo pro Caio Vinícius, né, o Caio? Caião, não dá pros caras, Caião. Joga pra gente. O que mais que eu tô vendo aqui? Oh, meu Deus do céu. Pedindo pro lateral voltar pra marcar, que ele só quer atacar, mano, pela direita aqui. Mas é o lado do Camutanga, deixa eles pra lá. Deixa eu ver aqui. E Paraguai? O Paraguai tem que sentar agora, né? Botar o nosso Savinho, né? O nosso Savinho joga mais pra frente, vai precisar dele. Olha, eu vejo tu dizer pro Sávio, negão, pago 2 pra ti se tu for no fundo. Tá vendo que vocês bastidores. Pedro Rocha, tu vai ser artilheiro, mas primeiro dá vitória pra gente, mano. Toca pro lado. Como é que tá o Marrone? Tá treinando, Marrone? Tá sim. Vejo o Marrone, parece uma girafa lá na frente. Só. Bem, ganharemos no sábado, viu? Já? Ganharemos no sábado, tô vendo aqui. Então você está abençoado, viu? Você já está abençoado, veio aqui no programa. Diga lá para os meninos, olha,
Fui abençoado por Pai Abner. Pavani, Atende. ele disse que tu vai ficar mais 2 semanas cuidando da tua bichinha. Cadê aquele outro menino, Luan, né, Luan? Luan Martins. Já voltou a treinar o Luan? Não, ainda não. Ainda não? Ah, poxa. Tem que voltar. Luan é bom pra dar pancada, né? Pra dar porrada. E os uruguaios, Reinaldo, que estão chegando aí? Agora o Tassano foi apresentado também. Hoje foi apresentado o Tassano. Como é que tá sendo a recepção para esses jogadores Esse Tassano é estrangeiros? meia boca, que ele é zagueiro, bora meter o pau nele aqui. Ele é zagueiro, esse Tassano aí não é mais um que não vai jogar. Porque boa parte deles é o primeiro time aqui no Brasil, né? Sim, o e eles estão né? se adaptando. A gente tenta conversar ali. O Alan fala, tipo, consegue entender a gente. Então, às vezes, quando a gente quer conversar alguma coisa tática ali dentro de campo, ali, alguma coisa mais séria, a gente chama o Alan e fala, Alan, explica aí pra eles aí que... Chama o Alan, ei, chama o Alan e diz, porra, diz pra esse burro aí que ele é burro pra caralho, ele tem que voltar pra cá. Mas eles estão gostando, cara. A gente tem tentado acolher, porque sabe que quando difícil, né? vem de um país diferente, uma cultura diferente, é bem difícil se adaptar. Então a gente tenta ali na resenha, nas brincadeiras, tentar acolher, tenta conversar, tenta perguntar o que eles estão gostando. O Nico hoje, na hora do almoço ali, perguntando se a família dele já estava, se ele já tinha ido a algum restaurante aqui e tudo. Aí ele falou, eu comprei o açaí. O açaí eu comprei, tá lá na minha geladeira. Eu falei assim, então experimenta tudo. Quem é mais bonito, tu ou o grafite? Eu, né? Você, né? Ele É parecido, é verdade, parece mesmo, pô. Ele parece o grafite. E, Reinaldo, ficaram contigo até 3 horas, mas você tem que descansar. Tem treino hoje ainda não? Não, foi agora de manhã. Vocês estão treinando pouco, tem que treinar 2 vezes. Pô, o jogador só treina uma vez, pô, sacanagem. Olha, essa camisa tá bonita, viu, Reinaldo? Pô, bora trocar. Qual é o teu tamanho? Por que você veste camisa M pra baixo, hein? Eu sou G, né? Forte. Pois é, olha, eu sou G também. Então, a esposa, qual é o nome da sua esposa? É Bruna. Dona Bruna, é o seguinte, o grafite, o Reinaldo vai chegar com uma camisa diferente aí, mas é minha, é que a gente trocou, tá? E aí a senhora entenda porque ele vai presentear o apresentador com essa camisa linda, porque a Samara é mão de vaca, ela não traz camisa pra gente aqui, sabe? Se tem um clube que é mão de vaca em Belém, esse Remo, com a assessoria de imprensa do... Lá no Goiás a gente ganhava camisa direto, né? Aqui é cada 3 dias. Tá vendo? Tá vendo? Time de liso, esse time aí, tá? Esse time de liso. E quando dão só a branca, né, Reinaldo? É sim, pode dizer que é. Não, tem umas azul que... Tem umas azul também, né? Então é um absurdo isso. Nós vamos nos despir agora, eu e o Reinaldo aqui. Tu é doido, mano. Tamanho negando. Não, pai. Quanto é que tu calça, velho? 42, você acredita? Mentira, né? Do pé pequeno, né? E esse negócio no teu braço, você fez cirurgia, foi, filho? Fiz quando tava no Curitiba. Acabei no treino tendo um lance lá e acabei quebrando o braço de fazer cirurgia. Nossa. Mas tá zerado. Nós já jogamos contra o Curitiba, lá em Curitiba? Não, né? Não. Ainda vamos jogar lá, né? Semana que vem Depois do Botafogo. Lá é bom jogar, né? Lá é bom. Curitiba é top demais, Só né, velho? quando tá calor, né? Porque é frio. O CT do Curitiba é top. Eu já fui no CT do Curitiba. O CT do Curitiba é top também. Lá o Couto Pereira é fantástico, né, cara? Cidade muito fantástica também. Os polacas, tudo é muito bom.